sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Linda reflexão de Augusto Cury. Habilidade de número 5. Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram o sistema de comunicação humana. Tema da nossa aula de hoje, meus amores, radiação eletromagnética. Todo o conteúdo vocês irão encontrar no livro didático de vocês a partir da página 205. Ondas de radiações eletromagnéticas são uma junção do campo magnético com o campo elétrico, que se propaga no vácuo, transportando energia. A luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Então, preste atenção, a luz é um exemplo de radiação eletromagnética. A radiação eletromagnética se propaga no espaço. Ela possui campo magnético. Então, o que ela possui? Campo magnético e campo elétrico, que se gera mutualmente e se propaga em relação à outra, transportando assim energia. São formas de radiações eletromagnéticas. Então, radiações eletromagnéticas é a luz que se propaga. As ondas de radiações eletromagnéticas são o que, professora? São a junção do campo magnético com o campo elétrico, que se propaga onde? No vácuo, transportando o que? A energia. E a energia é a luz. E a luz é um exemplo de campo de radiação eletromagnética. Então, a luz é um exemplo de radiação eletromagnética. Vamos conhecer um pouquinho? Onde surgiu a radiação eletromagnética? Em 1665, Isaac Newton mostrou que a luz branca, ao atravessar um prisma, decompõe-se em diversas cores. O estudo da natureza da luz foi um dos grandes motores da física moderna. Duas visões do século XVII. Isaac Newton acreditava que a luz era composta de películas. Ô, professora, Isaac Newton observou o quê? Isaac Newton observou e acreditou que a luz era composta de partículas. Então, a luz era composta de partículas. Christian acreditava que a luz era uma onda. Então, quem acreditava que a luz era uma onda? Christian. Quem acreditava que a luz era composta de partículas? Isaac Newton. Isaac Newton, ele fez a seguinte observação. Anéis de Newton observados por luz refletida. Observem aí uma luz refletida a partir de um anel de Isaac Newton. Observem também que ele fez a seguinte observação. Anéis de Newton observados por luz transmitida. Luz transferida e luz transmitida. Nós temos aí dois tipos de imagem. Uma transmitida e outra refletida. Espectro eletromagnético. Baixa frequência, à esquerda da luz visível. Quem são professoras ou professora, baixas energias, à esquerda da luz visível?
rádio, AM, FM e TV. Micro-ondas, essencial para o café da manhã, também faz parte, faz parte. Por quê? Porque o micro-ondas percebe-se o quê? O calor. Alta frequência, à direita do visível, bronzeamento e queimaduras solares. Lâmpadas UV são usadas para esterilizar materiais. Raio-X penetram tecidos humanos. Então, qual é a função do raio-X dentro das radiações eletromagnéticas? Penetrar tecidos humanos. Porque irá observar o que os raios-X, professora? Os raios-X irão observar os ossos. Onde é usado esse raio-X na medicina? Raios menores associados à radioatividade, densosos de células vivas. Radiações eletromagnéticas, única fonte de informação a respeito de objeto, além do sistema solar. Pilar fundamental da astrofísica. Observatório do Pico dos Dias, em Minas Gerais. Esse pico é localizado onde? Aqui no nosso país. Em Minas Gerais. É a única fonte de informações a respeito de objetos além do sistema solar. De quem, professora? Das radiações eletromagnéticas. E qual é o pilar fundamental? A astrofísica. Tudo bem. Ondas magnéticas. São geradas por cargas elétricas em oscilações. Então, as ondas eletromagnéticas são geradas por cargas elétricas em oscilações. Mas onde encontramos tais cargas oscilatórias na natureza? Em todos os lugares. Onde encontramos tais cargas oscilatórias na natureza? Em todos os lugares. Os átomos e as moléculas do nosso corpo estão em oscilação neste momento. Qual é o conceito, professora? Conceito de calor e temperatura. Isso quer dizer que estamos emitindo ondas eletromagnéticas, assim como todos os demais corpos do universo, cuja temperatura seja maior que 0. Nós temos aqui infravermelho. O infravermelho, professora, faz parte das radiações eletromagnéticas? Sim, fazem parte das radiações eletromagnéticas. Foi descoberta em 1800 pelo astrônomo inglês William. Ele colocou um termômetro de mercúrio. Qual foi a observação dele? Ele colocou o quê? Ele colocou um termômetro de mercúrio no espectro obtido por um prisma de cristal para medir o calor emitido por cada cor. Qual foi a observação que ele fez? O que ele colocou? Ele colocou um termômetro para medir o quê? O calor emitido por cada cor. Onde, professora? Em um prisma de cristal. Assim descobriu que o calor era mais forte ao lado do vermelho. Qual foi a cor que ele descobriu que era mais forte? Ele descobriu que era o vermelho. Do lado de quem? Do espectro. Observado que ali não havia luz. Ele fez a seguinte observação. Ele observou que não havia luz. Não é percebida na forma de luz pelo olho humano. Então, nós conseguimos, trazendo para o nosso dia a dia, nós conseguimos visualizar. Não conseguimos visualizar a olho nu, mas pelo calor através das terminações nervosas da pele, conhecidas como termorreceptores. Então, termorreceptores é o aparelho usado para
observações. Quanto mais alta a temperatura do objeto, maior será a radiação infravermelha emitida. Então, repito, quanto mais alta a temperatura do objeto, maior será a radiação infravermelha emitida. As câmeras termográficas infravermelhas produzem imagens visíveis dessa radiação e podem calcular medições precisas da temperatura sem contato com o objeto. Qual é o aparelho? As câmeras termográficas infravermelhas. Elas fazem o quê, professora? Produzem imagens visíveis. Essas radiações podem calcular medições precisas de temperatura sem contato com o objeto. Precisa ter contato com o objeto? Não. Elas conseguem observar as radiações. Qual tipo de radiação infravermelha? Observem aqui ainda, nessa experiência, imagem e luz visível. Trata-se de uma luz ambiente, refletida em direção à câmera. Então, nessa primeira imagem aqui, na imagem de cima, nós temos um homem com plástico preto. Numa imagem normal, nós temos a imagem luz visível. Trata-se de uma luz ambiente, refletida em direção à câmera. Agora, nós vamos para a segunda imagem, que irá nos direcionar à imagem em luz infravermelha. Trata-se de uma radiação emitida pelo corpo da pessoa. Então, trata-se de quê? De uma radiação emitida. Essa radiação emitida de quem, professora? Do corpo da pessoa. Note que essa radiação passa pelo plástico preto. Ô, professora, essa radiação passou por quem? Pelo plástico preto. Vocês irão perceber que essa radiação, veja aí a diferença das imagens. Uma imagem normal, ambiente, nós temos um plástico preto e uma pessoa. Na imagem luz infravermelho, nós vamos perceber a coloração. Nós temos várias cores emitidas. Essa emissão é uma radiação emitida através da luz infravermelha. Espectro eletromagnético. As radiações eletromagnéticas podem ser comprimentos de onda que vão desde quilômetros até dimensões de núcleo atômico. A cada faixa de espectro eletromagnético dá-se um nome diferente de acordo com as suas propriedades. Por exemplo, chama de luz visível a radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 350 e 740. Ultrapassou, já é quem, professora? Luz infravermelha. São ondas de alta frequência, do mesmo tipo de ondas de rádio, porém muito curtas. Não são fontes de calor, mas sim de energia. Tem comprimento de onda, de frequência, possui principal aplicação em telecomunicações, telefonia e televisão, Bluetooth e Wi-Fi, radares. Porém, a aplicação mais conhecida é do forno micro-ondas, que usa um gerador de micro-ondas do tipo magnétron para produzir ondas em uma frequência aproximada 2,45 para cozinhar o alimento. Ondas eletromagnéticas, elas são emitidas também por onde? Micro-ondas, sim. Aplicação de telecomunicações também, telefonia também, televisão também, Bluetooth e Wi-Fi. Esse processo faz com que moléculas de água
Referindo-se agora ao micro-ondas, preste atenção que aqui na imagem nós temos uma imagem de quem? Do micro-ondas. Esse processo faz com que as moléculas de água e outras substâncias presentes nos alimentos vibrem. Se vocês observarem que ao colocar algo para ferver dentro do micro-ondas, há o quê, professora? Há uma vibração. Vibração de quem? Das moléculas de água. Elas fazem o quê? Elas vibram. Criam calor que aquece o alimento. Então, esse calor vem através de quem? Das vibrações. E aquece o alimento, aquece o alimento. Vamos falar agora sobre os raios-x. Eletromagnética também de quem, professora? Dos raios-x. Produção de raios-x. Os raios-x são gerados quando elétrons acelerados por alta tensão são lançados contra o meio material, perdendo e transferindo energia para o meio. Nós temos aqui essa diminuição de raio-x foi usada, pois não se conhecia a natureza da luz descoberta. Os elétrons com energia são acelerados e estão emitindo ondas eletromagnéticas, que são os raios-x. Então, essas ondas eletromagnéticas são o que, professora? São os raios-x. São capazes de ultrapassar tecidos de baixa densidade, como carne humana, mas não tecidos de densidade maior, como os ossos. Então, esse raio-x, essas ondas eletromagnéticas, ela consegue ultrapassar ossos? Não. Ela ultrapassa tecidos, chegando aos ossos. Porém, não consegue ultrapassar os ossos. Sua principal aplicação é na medicina, através das radiografias.